Saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Repórter Empreendedor aqui na televisão Império. Estamos na cidade da Beira e transmitimos a partir do mundo inteiro através das nossas plataformas nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Vamos aos tópicos. Está detido no dono de um professor indiciado de matar o seu amigo em pleno consumo de bebidas alcoólicas. O governo moçambicano pretende melhorar relações de cooperação econômica e social com a Zâmbia. Há falta de condições para o decurso normal das aulas na zona de reassentamento de Mutua. Acompanhe o desenvolvimento destes e outros assuntos aqui no programa Repórter Empreendedor. Até já. Uma vez mais, muito boa noite e bem-vindo a este programa Repórter Empreendedor aqui na televisão Império. Começamos com o arranque da segunda fase de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus. A campanha a nível da cidade da Beira, ou seja, na província de Sofala, foi lançada pela Secretária de Estado. Na província de Sofala, prevê-se abranger nesta segunda fase um pouco mais de 8.806 pessoas, a destacar doentes crónicos, estudantes finalistas em curso de saúde, população residente em centros de acomodação, reclusos, funcionários prisionais, polícias e professores do ensino primário. De acordo com a secretária de Estado em Sofala, que falava esta segunda-feira em conferência de imprensa no seu gabinete de trabalho, para fazer face a este processo foram criadas 32 equipes compostas por 180 técnicos altamente qualificados para o efeito. E desta vez temos a perspectiva de vacinar um total de 8.806 pessoas, que são também grupos alvos específicos, e podemos fazer referência a doentes crônicos, estudantes finalistas dos cursos de formação em saúde, população residente nos centros de acomodação, reclusos, funcionários prisionais, polícias, professores do ensino primário. E para este processo iremos contar com 31 equipas compostas por 180 técnicos. Quanto aos locais de vacinação, será o Hospital Central da Beira, principalmente aqui na capital da província, mas também nos hospitais rurais e distritais. As unidades sanitárias das sedes distritais também vão ter lá os postos, os centros de acomodação também terão lá os postos de vacinação, os comandos provinciais e distritais e também os centros penitenciários. Stella da Graça Pinto Novo Zeca frisou que nesta segunda fase será administrada a vacina Covishield proveniente da Índia e acrescentou que o governo adotou estratégias de controle de modo a evitar que as pessoas que na eventualidade teriam tomado a vacina na primeira campanha voltem a tomar novamente nesta segunda fase, que arrancou segunda-feira com a duração de 2 semanas. Portanto, queremos apelar a toda a população elegível para esta segunda fase, por forma que possa aderir ao processo de vacinação, e queremos recordar que a vacinação não é para imunizar completamente, mas sim ele evita as formas mais graves do Covid-19. E a vacina proveniente da Índia, Covishield, é diferente da primeira vacina. Portanto, os que apanharem esta vacina, a primeira dose, deverão apanhar a mesma vacina na segunda dose. Porque, como aconteceu também na primeira vez, os que apanharam a primeira dose apanharam a mesma vacina para a segunda dose. Por outro lado, a chefe dos serviços de representação de Estado em Sofala avaliou de positivo o decurso da primeira campanha. Dados preliminares avançados por médico-chefe provincial em Sofala, Hassan Abdallah, indica que a província vacinou mais de 7.490 profissionais de saúde contra os 6.032 previstos. As imagens são de Chinembo João Rafael Cucurico, Televisão Império. A Associação Cristã para o Apoio às Crianças Órfãos e Vulneráveis assiste mais de 50 crianças e diz estar a enfrentar sérias dificuldades. Localizado no bairro de Mafarinha, cidade do Dondo, província de Sofala, o sonho para a criação deste centro remota desde os meados de 1984 e só viria a se realizar em 2004. Começou com 4 crianças e de lá para cá o número nunca mais parou de subir. Entretanto, porque trata-se de um centro transitório, estima-se que mais de 500 crianças, órfãos e vulneráveis, bem como mulheres viúvas, foram reintegradas nas suas famílias. O nosso número é muito variado, porque agora não é o centro fechado, é o centro trânsito. O centro trânsito dizer que cada dia recebemos crianças e cada dia também algumas crianças saem. Mas agora o que estou falando
temos 53 crianças. Nos 53 crianças, não só aqui que temos, no Dondo e outro centro, também em Gondola temos o número de 10. Na parte dos 50, aqui temos 40. Antônio Rego Dias, apóstolo e fundador da Igreja Monte de Louvor e também proprietário da associação, disse que nos últimos dias deparam-se com várias dificuldades, com principal destaque para a falta de vestuários, calçados. Às vezes, calhamos com dificuldade de própria alimentação, porque quando demora ou quando as coisas vêm pouco, e nós temos que lutar para como fechar o tempo. Quanto a esta parte da comida, e nós não paramos, façamos as machamba. Agora mesmo estou a dizer, eu trago alguns sacos, tentei entrar na machamba, porque estávamos a demorar para ter qualquer coisa. Temos milhos aí no armazém, e que estava a aguentar, até que nós conseguimos receber o que recebemos para comprar a farinha. Paramos com aquele milho, está a se alimentar. E não só roupa para crianças, às vezes cria-nos um pouco de dificuldade mesmo. Não é pouco, é muito, porque nós queremos ver criança bem usado, bem vestido, com aquela roupa mesmo que vale, né? E às vezes temos problema de mantas, lençóis. Criança é criança, cada vez que nós compramos. Em um mês você pode apanhar, já não tem nada na cama, até rasgar de qualquer maneira. Nós temos que estar sempre de pé. Sapatos também é necessários. Pasta das escolas também é necessário, mas estamos caminhando da nossa maneira. Essa é a maior dificuldade que nós encaramos para com essas crianças, mas não perdemos a fé que não podemos continuar a fazer. O governo moçambicano pretende melhorar relações de cooperação econômica e social com a Zâmbia. O facto foi dado a conhecer esta quarta-feira no Porto de Cargas da Beira, no encontro entre os ministros de Transportes e Comunicações de Moçambique e Zâmbia, Jafar Abdullahi e Mutotwi Kawaya. O encontro de 2 dias tinha em vista o fortalecimento das relações de negócios entre os dois países vizinhos, bem como garantir a melhoria da logística no transporte de cargas em trânsito para aquele país. Mutotwi Kawaya, ministro de Transportes e Comunicações de Zâmbia, disse que o Porto da Beira é de capital importância para o escoamento de cargas para o seu país. We had to deliberate this afternoon. Ladies and gentlemen, this meeting signifies the importance that the Zambian government and the Mozambican government attach to the cooperation that exists between our country as it relates to transportation of cargo from Beira via the Beira corridor into our country, Zambia. I must say that I am very happy to see the amount of development that the Mozambican government... Por seu turno, Jafar Abdullahi, ministro moçambicano de Transportes e Comunicações, sublinhou que o governo pretende, com este laço de amizade com a Zâmbia, melhorar as relações de cooperação econômica e social entre os povos e governos de dois países, bem como garantir o melhoramento das relações comerciais a partir do Porto da Beira. Como dissemos, das relações de cooperação econômica e social entre o governo de Moçambique e o governo, tanto da Zâmbia, e os dois países, os povos dos dois países, e também melhorarmos as relações comerciais que são exercidas a partir da utilização das infraestruturas portuárias moçambicanas e responder de forma eficiente à demanda por serviços por parte da Zâmbia. No trabalho realizado durante a visita, conseguimos um comprometimento mútuo entre a República de Moçambique e a República da Zâmbia em continuar a trabalharmos para a melhoria de qualidade de serviço logístico na prestação, tanto que prestados pelo Moçambique no corredor da Beira, particularmente para a Zâmbia. O ministro moçambicano sublinhou ainda que, durante a reunião com o seu homólogo zambiano, ficou acordado a questão de melhoria de prestação de serviços portuários no corredor da Beira, a Zâmbia, bem como a harmonização das taxas cobradas em dois países. Com esta nota, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de instante.
De regresso para a segunda e última parte deste boletim informativo, aqui no programa Repórter Imperador, aqui na televisão Império. Estamos na cidade da Beira. O sofrimento das crianças da escola localizada na zona de assentamento de Mutua já tem dias contados, porém está para breve a conclusão da escola que está sendo construída naquele centro. A infraestrutura orçada em mais de 10 milhões e 200 mil meticais resulta de uma parceria público-privado entre o governo e a PNUD no âmbito de melhoria de condições de vida das comunidades residentes em zonas de reassentamento. De acordo com o engenheiro da obra, Januário Buque, a obra está neste momento na fase final e a sua conclusão está para maio. Buque contou que a escola comporta 5 salas de aula, um bloco administrativo e 3 balneários. No preciso momento estamos na fase de acabamentos. Se for como as imagens podem ilustrar, estamos a cobrir o primeiro bloco, já temos aí os rebocos feitos, estamos a montar a caixilharia. O passo a seguir vai ser a pintura e colocação de mosaico e fixação das portas, obviamente. Certo, essa obra é composta por 2 blocos. Um bloco é um bloco 3 salas e outro bloco de 2 salas e salas administrativas. E digamos que a conclusão está para breve. Está para breve, está para o próximo mês. Então temos também 4 blocos sanitários, compõem cada bloco 2 sanitários. Importa lembrar que aqui vivem mais de 2.000 pessoas reassentadas no âmbito da passagem do ciclone Idai em março de 2019. As imagens são de Chinembo João Rafael Cocorico TVI. Detido no Dondo, o professor indiciado de matar o seu amigo em pleno consumo de bebidas alcoólicas. Quando se pensava que professores são o espelho da sociedade em pleno estado de calamidade devido à eclosão da pandemia do novo coronavírus, estes seriam sensibilizadores sobre a necessidade de ficar em casa e evitar sair sem necessidade extrema, afinal é ao contrário. Tudo começou na passada sexta-feira, quando o professor de História afeto à escola secundária do Dondo, Cardoso Salvador Costa, saiu junto ao seu amigo para passar final de semana. Já no período da tarde, quando regressavam, encontraram um outro amigo nesta barraca que, por sinal, era um funcionário da saúde no Dondo e também formado em filosofia. E porque já era tarde e aquela barraca já estava para fechar, decidiram vir a esta barraca onde também vendem bebidas alcoólicas. Durante o convívio começou o debate sobre a grandeza dos pensadores, ou seja, debate entre um defensor da razão filosófica e um professor de História. Entretanto, durante o debate, o então professor de História Cardoso Costa chamou os filósofos de plebeus, o que levantou uma fúria por parte do seu amigo, enfermeiro e formado em filosofia, que defendia a filosofia como a ciência da razão. Daí começou uma briga entre eles e na manhã do sábado o enfermeiro que defendia a razão filosófica foi encontrado exatamente neste local, no bairro de Concito, nos arredores da cidade do Dondo, sem vida e com sinais fortes. Daí começou uma briga entre eles e na manhã do sábado o enfermeiro que defendia a filosofia foi encontrado exatamente neste local, no bairro de Concito, nos arredores da cidade de Dondo, sem vida e com sinais de fortes golpes no corpo. Dércio Chacate, porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique em Sofala, diz que, de acordo com o trabalho efetuado no terreno, provou-se que esta morte é resultante da agressão física e não restam dúvidas que o professor é o responsável pela morte do seu amigo. Bom, a priori, queríamos aqui dizer que o indivíduo que se encontra detido é, na verdade, indiciado pela prática do crime de homicídio agravado, em virtude de, com recurso, tanto a força física ter aplicado tanto vários golpes contra um cidadão, que é seu amigo e, por sinal, funcionário do Centro de Saúde de Dondo, e, por conta desses golpes, teria, tanto ocasionado resultado morte, consubstanciando-se aqui um crime de homicídio agravado. A polícia tomou conhecimento de que este indivíduo, tanto esteve no local, tanto ia pôs uma discussão, tanto teria iniciado esta sequência de golpes que aqui estamos nós a referenciar. Tanto foi deslocado uma equipe multissetorial ao local, tanto composta pelo CERNIC, pela PRM, a qual fez a constatação de que, de fato, tanto os golpes de que o indivíduo tanto ressentia-se eram, na verdade, elementos causadores da sua morte. O indiciado nega o seu envolvimento no caso, diz não saber o que teria causado a morte do seu amigo. Bom,
foi na sexta-feira. Eu saí com meu amigo de nome Lourenço, né? Fomos dando voltas, como sexta-feira não tinha aulas, era final de semana, para mim era dia de folga, né? Fomos na zona de RM, aqui no Dondo. Então, ao nosso regresso, eram 18 alguma coisa. Então, passamos do Garrafão, onde estava lá o senhor Otávio, né? Que é nosso amigo. Mas quem lhe convidou para lá no senhor Bijoca foi esse meu amigo Lourenço. Chegamos lá, então o tal amigo Lourenço tirou 18 meticais. Compramos o quê? Uma rodada de cerveja pequena, né? Tomamos, voltou a tirar mais 200 meticais, que é a segunda rodada. Então, aí estávamos a conversar, um bate-papo, né? Conversa entre jovens, né? Então, falamos da história e filosofia. Só que ele dizer que a filosofia é a disciplina que tem a razão. Então, eu dizer que a história, sem história não há vida. Então, eu foquei o nome de plebeu. Eu disse, nós em história chamamos dos filósofos de plebeus. Então, ele não gostou da expressão. Disse, eu não sou nenhum plebeu, pega a minha camisa. A camisa, como era de capelão, acabou rasgando-se. Daí, aquele de camisa, eu não zanguei, nem também não zangou. Continuamos aí uns 30 minutos. Só depois de 30 minutos, eu estava já a começar a chuviscar, né? Eu despedi a ele, já estou adiantado, como ele trazia caro, sou o Otávio, e esse meu amigo também trazia caro. Daí saí, fui aqui na vila, apanhei a chopela. Na vila fiquei um tempinho a conversar com uma malta aí, né? A tomar alguma coisinha. Depois daí apanhei a chopela e fui para casa. Só que já no sábado, quando eram 14 da tarde, eu estava em casa de um colega meu, né? E também trabalha no Dondo, na escola do Dondo. Então a esposa chegou aí e disse, professor Cardoso, você acompanhou que o Otávio perdeu a vida? Eu disse, não sei, até estou a admirar assim, agora estamos dizendo assim. Eu disse, não, dizem que ele foi espancado. Esta é a segunda vez que o professor para nas celas da polícia sob acusação de matar amigo durante o consumo de bebidas alcoólicas. A primeira vítima foi um pedreiro que, por sinal, era também seu vizinho, e isso aconteceu há 2 anos atrás. O professor Cardoso Salvador Costa diz que isso pode estar aliado com as áreas familiares. Há falta de condições para o decurso normal das aulas na zona de reassentamento de Mutua. São crianças que deveriam estar sentadas em carteiras e numa sala em boas condições, o que obviamente também poderia garantir a qualidade do ensino, mas aqui não se pode falar destas condições. Se por outro lado os meninos da primeira classe assistem às aulas numa tenda e sentadas no chão, deste lado os alunos da 4ª classe aproveitam esta sombra na vizinhança do recinto escolar para assistir às aulas, em condições propensas para a proliferação da pandemia do novo coronavírus, porém a sombra é pequena e não há como manter-se o distanciamento social. Uma situação que, de acordo com a professora Celeste Moblese, é difícil controlar as crianças nestas condições. As condições são um pouco difíceis porque nós aqui não temos as condições, como vocês estão a ver, que a nossa escola ainda está em construção, não temos a casa de banho, não temos como medir temperatura e as lavagens das mãos também estão a ser um pouco... costumamos a questão de podemos ter aquela condição de ter torneiras, não sei o quê, só que as condições ainda não temos. E assim ainda estamos a organizar a questão de pôr baldes, mas assim temos um balde que está aí. Mas gostaríamos de ter um apoio, né? Depois de acabar a nossa escola, para pôr torneira, que as crianças conseguem fazer as lavagens das mãos e tendo casa de banho limpo, que as crianças conseguem aprender mais rápido com essa interrupção desde o ano passado, que as crianças estão em casa sentadas, requer muita atenção nas crianças. Sim. E sentadas no chão assim, isso é difícil um pouco? É um pouco difícil, é muito difícil mesmo. Muito difícil, que as crianças às vezes sujam roupa, não tem aquela condição, com esse momento pegam no chão, depois daí pode pegar na boca. A criança, para poder ir, todos os cuidados são poucos. Sim, sim. Muito obrigado. Com este assunto marcamos o ponto final desta edição informativa aqui no programa Repórter Imperador, na televisão Império. Estamos na cidade da Beira. É sempre um prazer trabalhar para si. O próximo encontro está marcado para a próxima semana. Aliás, lembre-se de lavar constantemente as mãos com água e sabão ou cinza, para evitar então a proliferação da pandemia do novo coronavírus. Boa noite e um abraço do tamanho de Moçambique.